Boa tarde, começando novamente aqui, porque a live acabou caindo. Mais uma quarta-feira, estou aqui na live de um novo olhar para o feminino, uma live que eu faço semanalmente para falar da questão do feminino, tanto na vida de mulheres, também quanto na vida de homens. E hoje eu estou falando sobre a lua minguante. Alguém aqui sabe qual que é a influência da lua na nossa vida? Então, a lua minguante, ela é uma fase de finalização de ciclos da lua, né? E o que que ela representa na nossa vida? A lua minguante, ela vem trazer pra gente um momento de introspecção, um momento de renovação, um momento onde a gente deve se cuidar com mais amorosidade. E isso, não sei se alguém que tá me assistindo aqui, se tá me ouvindo bem, né? Só me confirma, por gentileza. O que que é a introspecção? Estamos no ano 7, um ano que tá trazendo muita introspecção, um ano que tá revelando as faces de cada pessoa, sim, porque estamos num ano aonde a gente precisa mostrar a nossa verdade. E quando a gente está passando por um ano 7 com a influência da lua minguante, é um momento muito especial, muito importante para a gente colocar no papel tudo aquilo que a gente sente. E quando eu digo tudo aquilo que a gente sente, é porque muitas vezes, desde criança, a gente foi acostumado, né, a não expressar os nossos sentimentos. E a gente tem que trabalhar isso no nosso consciente de expressar o que a gente quer dizer, o sentimento que a gente está sentindo, é bem desafiador. São poucas as pessoas que chegam até mim, os meus consulentes, que de fato conseguem hoje dizer o que estão sentindo. Porque muitas vezes ainda se existe uma dificuldade da gente expressar os nossos sentimentos. Tô me ouvindo bem ali, gente? Só me confirma aqui, por gentileza. Então, o que que acontece? A lua minguante, ela é uma lua muito propícia para a gente ter esse momento de introspecção, né? E ela representa, assim, para a mulher, né? Especificamente, ela corresponde a uma fase pré-menstrual, né? Porque é um ciclo que tá se terminando. E aí, depois disso, né, a gente vai entrar na nova fase lá na próxima lua. Então, os ciclos de introspecção, eles permitem a gente se conectar com nós. Todos os ciclos da lua são bons para isso, tá? Mas o ciclo da linha minguante, ele é o mais propício. Então, se você não tem por costume ainda expressar os seus sentimentos para alguém ou expressar para você mesmo, né? Seja se olhando no espelho, seja através da escrita, que é uma ótima ferramenta terapêutica, comece a praticar isso. Comece a reconhecer os sentimentos que você tem. Por quê? Porque isso vai te aliviar. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, que até eu ia trazer esse assunto nos stories aqui no Instagram, só que eu acabei tendo problemas e não consegui vir falar. O sentimento de raiva é um que eu digo assim que é um dos mais desafiadores da gente assumir que tem. E por que que eu tô falando isso? Eu, Cibele, estou desde 2018, aliás, desde 2017, nesse processo de autoconhecimento, de conhecer as minhas emoções. Porque eu cheguei num ponto da minha vida aonde eu ia trabalhar sempre chorando, aonde eu vivia desanimada, eu vivia muito cansada, muito estressada, muito esgotada com tudo que acontecia ao meu redor. E aí o que que aconteceu? Em 2018, comecei a fazer terapias para tratar as minhas emoções, porque eu já não sabia mais o que que eu não gostava e o que que eu gostava. Ao ponto que eu cheguei de estar tão perdida, de não expressar os meus sentimentos, de não falar o que eu sentia. E aí o que que aconteceu?
eu comecei a buscar autoconhecimento através de cursos de terapia para ir me tratando e comecei a reconhecer no meu corpo cada sentimento que eu estava sentindo. E um dos primeiros sentimentos que eu tive, que eu comecei a transformar a minha vibração energética, foi o sentimento de gratidão. Porque não adianta só a gente dizer, ai, sou grata por isso, você tem que sentir. Todos os sentimentos é muito importante a gente sentir. Por quê? Porque quando a gente sente, sai do coração e a gente vibra com a frequência do coração. O coração é um órgão que potencializa a frequência dos sentimentos que a gente tem. E aí, o que aconteceu? Comecei, então, em 2018, nesse meu processo de autoconhecimento, e comecei a reconhecer os sentimentos que eu tinha. Só que, enquanto a gente está reconhecendo os sentimentos de alegria, de felicidade, os sentimentos positivos, é uma coisa. Agora, quando a gente se permite começar a se aceitar de que a gente sente outros sentimentos que são negativos, como, por exemplo, o medo, a tristeza, a raiva, é bem mais desafiador. Por quê? Porque a gente tem que ser muito adulta, bem no sentido da palavra, para reconhecer e dar conta disso. Porque quando a gente fica num papel de que a gente não quer assumir aquela emoção que a gente está sentindo, a gente fica se vitimizando. E quando a gente se vitimiza, a gente está num papel infantil, numa postura infantil perante os nossos sentimentos. Quando a gente adota um sentimento de adulta, ok, eu reconheço o sentimento que eu tenho e agora o que eu vou fazer com essa informação? Não sei se isso está fazendo sentido para vocês que estão me assistindo aqui. O que eu quero dizer com tudo isso? Em toda essa minha caminhada, em todo esse meu processo de autoconhecimento, cada ano que vai passando, cada terapia que eu vou fazendo, é um sentimento que eu vou reconhecendo dentro de mim. E quando eu comecei a me permitir sentir isso, eu cheguei num momento de liberar o sentimento de raiva dentro de mim. Sim, porque eu também sou humana como vocês. Eu não sou melhor do que vocês que estão aqui, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente se permite sentir o que a gente está sentindo, a gente se libera das nossas emoções mais profundas. Então, o sentimento de raiva, ele é um dos que mais é difícil, é desafiador se liberar. Por quê? Porque a raiva, na verdade, gente, ela é um sentimento que é um amor não correspondido que a gente teve. E esse amor não diz respeito só apenas a companheiros, né, ou filhos. Esse amor, ele diz respeito ao amor de pai e amor de mãe. E o que acontece? A raiva também, ela tá muito atrelada a um sentimento de humilhação que a gente teve em algum momento. Ah, mas como assim, Sibeli, humilhação? Sabe aquela fase da vida que você teve vontade de ter alguma coisa e o seu amiguinho na escola teve e você, porque não tinha dinheiro na época, os seus pais não tinham condições, você não conseguiu ter? Isso, no inconsciente, te gerou um sentimento de humilhação. Por quê? Porque eu não tinha o dinheiro. E aí, esse sentimento de humilhação, quando a gente passa por qualquer situação, isso gera muita raiva dentro de nós. E esse sentimento de raiva, ele precisa ser liberado, ele precisa ser assumido que a gente tem para a gente conseguir transmutar ele. E tô contando tudo isso para vocês porque, para mim, e já ouvi a fala de outros terapeutas também, a raiva é um dos sentimentos que a gente mais nega em ter. E é um dos sentimentos que, quando a gente se permite liberar, é um dos que mais promove cura. Então, quando vocês tiverem um sentimento de raiva ou de tristeza em relação a alguma situação, tentem perceber, tentem aproveitar, se for, ainda mais que for no ciclo da lua minguante, tentem transcrever isso no papel para anotar que sentimento que está vindo à tona.
porque é fundamental que a gente consiga ter postura de adulto, de que dá conta dos sentimentos. Não basta apenas a gente ter a informação que tá com aquele sentimento e não fazer nada a partir daquilo ali. Porque depois, uma vez que a gente reconhece que tem aquele sentimento, a gente não consegue mais desfazer o que a gente reconheceu. É a mesma coisa a gente ir na escola, aprender matemática, e aí depois a gente não consegue mais desfazer que a gente aprendeu matemática, não é mesmo? Então, assim, esse momento, essa lua minguante, ela é muito boa para a gente conseguir se expressar, para a gente conseguir colocar no papel o que a gente está sentindo, para a gente se amar, se acolher nesse sentimento que está vindo à tona, tá? Vou deixar aqui, como eu tenho deixado nas outras lives das outras semanas, sugestões de rituais, de coisas que vocês podem estar usando durante a fase da lua para conseguirem se conectar mais com vocês mesmos, tá? Então, com relação a banho de ervas, quem gosta de tomar banho de ervas, agora tá chegando o final do ano, é uma época que o pessoal procura mais por isso, né? Para se fazer uma limpeza. E eu sempre digo assim, o final do ano, gente, é só um número. A gente tem que ter por hábito coisas para ir se purificando sempre, não deixar para acumular tudo lá no final do ano, sabe? E aí deixa tudo ali no final do ano, e aí quando vai começar o próximo ano lá, é como se estivesse só agora que as coisas vão fluir. Não! O momento de encerrar e começar ciclos é todos os dias. Todos os dias a gente encerra e inicia ciclos. A gente encerra os ciclos à noite e a gente começa um novo ciclo de manhã. Então, a gente se permitir isso de entender, né, que os ciclos, eles acontecem todos os dias. Não vamos deixar para o final do ano para fazer coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, tá? Então, um banho de ervas que eu sugiro muito, eu adoro bastante, na fase de lua minguante, é o banho de sálvia. O banho de alecrim é muito bom. O alecrim é maravilhoso, né, gente? O alecrim traz muita coisa, muita positividade pra gente. E se alguém tem em casa que consiga, a lavanda também é muito boa, porque ela relaxa, né? E a lavanda, ela consegue ainda proporcionar uma potencialização desse momento de introspecção, tá? Cristais. O que a gente pode usar de cristal nesse momento? E aí aqui eu vou dar a sugestão de um cristal que eu amo de paixão, que eu tenho ele no meu banheiro aqui, porque ele é muito transformador. Na verdade, ele transmuta a energia negativa em positiva. Eu tô falando da ametista. A ametista é aquela pedrinha que ela é roxinha, sabe? Então, assim, a ametista, ela tem esse poder de transmutar os sentimentos, de transformar, né? E aí, com isso, ela traz uma sensação de calma, ela traz uma sensação de uma conexão espiritual. E conexão espiritual não é religião nenhuma, tá? Conexão espiritual é a gente se conectar com o nosso Deus, com o seu eu, tá? Isso que é espiritualidade. Então, a ametista é uma ótima pedra para isso, porque ela ajuda também na liberação, né, dessas emoções negativas que a gente está sentindo. Então, se você tiver passando na fase de lua minguante e sentiu a necessidade de transcrever, de anotar num papel o que tá sentindo, eu recomendo, se você quiser, se tem a pedra ametista, segura a pedra ametista numa mão, e com a outra mão vai fazendo essa escrita. Por quê? Porque daí você já vai, além de você tá potencializando essa técnica. Por quê? Porque você vai estar escrevendo e você vai estar segurando na mão a pedra. Então, isso potencializa a liberação de qualquer sentimento negativo que a gente estiver sentindo. Ah, Cibele, tô me sentindo muito cansada agora. Então, tá. Então, vamos lá no papel escrever o que é o meu cansaço, da onde que vem. Eu tô cansada porque eu tenho que fazer isso, isso, isso. Será que eu não consigo, quando a gente tá escrevendo, né? Será que eu não consigo reduzir a quantidade de cobranças que eu faço comigo mesmo no meu dia? E segura numa outra mão a pedra da ametista, certo?
Um chá que eu super indico para a fase de lua, ai, tô com linha hoje na cabeça, de lua minguante é camomila, como sempre, né? E também a erva cidreira, porque são duas plantas que elas trazem esse sentimento de calmaria, de tranquilidade. Então, são excelentes também para se usar durante a escrita, quando você tá colocando seus sentimentos para fora, que não quer falar para alguém, não quer compartilhar com ninguém, então pratica a escrita. E aí você pode, olha só, você pode ter a escrita, né, falando ali daquele sentimento, pegar a pedra ametista, segurar numa mão e ter o teu chazinho ali acompanhando enquanto você vai fazendo essa meditação escrita. Porque meditar não é só a gente ficar de olho fechado e tentar ficar com a mente sem pensar em nada. Meditação é a gente ter um momento para nós mesmos, para a gente refletir sobre quem a gente é, para a gente refletir sobre o nosso sentir, sobre o nosso feminino, não é mesmo? Bom, o que eu quero dizer aqui para vocês? Aproveitem essa fase, aproveitem esse ano para purificar os sentimentos de vocês, porque ano que vem já tá batendo na porta, vai ser um ano muito bom em questão financeira, porque é um ano regido pela energia do 8, só que é um ano de muito cuidado também. É um ano que vai ter muita questão de disputa de poderes, sabe? Então, assim, se você não conseguir administrar as emoções que você estiver sentindo agora, você vai ter um ano 8 bem desafiador. Então, aproveitem a energia da lua minguante, façam esse exercício terapêutico que é a escrita, se proporcionem esse momento, se deem de presente isso, né? Para que vocês consigam ir se curando, se tratando daqueles sentimentos negativos que estão dentro de você. E eu quero dizer para vocês que na próxima semana eu vou estar aqui falando da última fase da lua, que eu não falei ainda, eu não falei na sequência de como elas vão acontecendo, tá? Eu fui falando conforme eu fui sentindo que deveria falar a sequência. Depois dessa live de fases da lua, eu vou fazer 3 lives sobre o ciclo menstrual, o que representa cada fase, e depois eu vou fazer lives com base num livro que hoje eu senti um chamado muito grande para compartilhar aqui com vocês. É um livro que eu tô lendo ele aos poucos, porque ele é um livro bem grande e vai ser muito enriquecedor o conteúdo dele que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que é o livro, não sei se vocês já conhecem, eu vou pegar aqui, ele é quase uma bíblia. Esse aqui. Mulheres que Correm com Lobos. É muito bom esse livro, ele é da Clarissa Pinkola Estés. Tem vários grupos de mulheres que fazem leitura dele juntas. Eu nunca consegui participar porque os horários não batiam com os meus. Então eu senti na minha alma hoje, quando eu tava lendo esse livro, para compartilhar o conhecimento dele aqui com vocês. Então, até a próxima semana, onde eu terei mais uma live sobre a lua. E bora praticar as dicas que eu dei aqui. Um excelente resto de semana para vocês.